Paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12. Dando continuação à nossa série na Epístola de Filipenses. Semana passada nosso pastor pregou o capítulo 3, do versículo 1 ao 11, e hoje nós vamos dar continuidade. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém. Até aqui. Dando continuidade então à nossa série, os irmãos podem sentar, desculpa. Dando continuidade então à nossa série nesta maravilhosa carta de Filipenses, hoje nós vamos falar sobre vivendo para Cristo. Nós vemos que de alguma maneira, todos nós temos objetivos de vida, e num auditório tão repleto e diverso como o nosso, talvez nós tenhamos vários e muitos objetivos. Aqueles que são solteiros querem casar, aqueles que estão casados querem ter filhos, aqueles que são casados têm filhos querem uma estabilidade financeira, querem uma melhor condição de vida, aqueles que estão estudando querem se formar, os desempregados querem um emprego. De alguma forma, todos nós temos diversos objetivos de vida. Ou alguns outros com digamos assim, um desejo um pouco mais aprofundado, como dizem atualmente, estão em busca de um propósito. O que é que os faz feliz? Seja principalmente na carreira profissional ou em alguma área da sua vida em que eles estão em busca. E de uma forma bem distinta do que nós ouvimos na nossa atualidade, de uma forma bem distinta do que nós ouvimos hoje, mas em certo sentido nesta mesma linha, é que o apóstolo Paulo, ele dando sequência àquilo que ele está transmitindo aos irmãos da cidade de Filipos, ele nos fala sobre os seus objetivos. Mas para falar daquilo que é o seu objetivo, ele também nos fala um pouco, principalmente o que foi falado pelo nosso pastor semana passada, da sua vida passada, dos seus méritos e deméritos, daquilo que ele viveu antes de Cristo ou até o momento em que ele estava preso em Roma e escrevendo esta carta aos irmãos filipenses. Pois bem, irmãos, recordemos o que já foi estudado nesta carta. O apóstolo, ele fala no capítulo de número 1, a supremacia de Cristo. Ele nos fala no capítulo de número 2, a primazia de considerar o outro, o próximo. E agora nos dá um esboço da sua própria biografia no capítulo de número 3. Semana passada ouvimos que ele descartou o seu passado nos versículos de 1 a 11. Ele tirou todos os méritos do seu passado. E agora nós vemos que do verso de número 12 ao 16, ele lança luz sobre o seu presente. Por isso que o título da pregação é Vivendo
para Cristo. E também nós vemos nos versículos 17 a 21 do mesmo capítulo 3 da sua autobiografia, que ele aponta para o seu futuro, o que nós veremos semana que vem. Então, no passado, Paulo abriu mão dos seus valores. Aquilo que era lucro ele considerou perda. Tudo aquilo que ele moveu a sua vida desde criança, quando ele foi ensinado na tradição judaica, desde que ele passou a sua adolescência também nestes estudos e na vida adulta, ele se torna um defensor feroz do judaísmo, principalmente da linha farisaica. Nós vemos que quando ele olha para o seu passado, ele diz que aquilo que era lucro, tudo aquilo, todo o seu objetivo de vida, agora considerou como perda, ou, como nós ouvimos, como esterco, talvez no sentido de lixo, aquilo que não há mérito algum. E agora, no presente, Paulo se via como um atleta na pista de corrida, que corre obstinadamente para a linha de chegada, a meta final da carreira cristã. O que nós vamos ver aqui, e também quando ele fala na carta de Timóteo sobre o que é ser um atleta, quando ele diz que ele usa este exemplo, que ele está numa corrida cristã. Então, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, ele sabe aonde ele quer chegar, e ele está numa corrida obstinada. Assim como aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para os lados e não pode olhar para trás, porque é como se fosse uma linha reta a plantação, em que ele precisa arar a terra. No momento que você olha para o lado, você já saiu da linha. É mais ou menos essa a ideia que ele nos fala sobre o presente. Ele tem os olhos fixos num objetivo. E no futuro, Paulo se apresentou como um estrangeiro, cuja cidadania está no céu, de onde aguarda a segunda vinda de Cristo. E quando ele fala sobre essa expressão estrangeiro, como um cidadão do céu, os filipenses entendiam muito bem, porque eles eram também uma província romana. Nós vemos que, como colônia romana, eles entendiam essa expressão, porque como colônia romana, eles tinham a segurança, a liberdade, os direitos de um cidadão romano, mas eles também tinham os seus deveres de cidadão romano, defender o império de Roma. E é nisso que nós vemos esta divisão, passado, presente e futuro. O que nós vamos ver hoje é mais especificamente sobre o presente, de que forma vive um atleta cristão, de que forma vive aquele que está correndo a corrida cristã. E vamos separar em 2 pontos, os versículos de número 12, 13 e 14, como ponto de número 1, que se chama o progresso espiritual. Porque como atleta, nós vamos ver que nenhum atleta ganha uma corrida parado. Todo atleta, ele só é possível de chegar à vitória, e muitos não chegam à vitória, mas chegam até o objetivo final, mas não é possível ficar parado. Então é necessário existir um progresso, um crescimento. Paulo, embora seja muito rico em posses espirituais, em certo sentido ainda não atingiu tudo aquilo que Cristo tem para ele. Por mais que ele tenha um crescimento espiritual, por mais que ele tenha uma desenvoltura espiritual, que ele tenha se aprofundado no seu conhecimento de Cristo, isso o tornou o líder da igreja, um dos grandes líderes da igreja da sua época, um dos maiores escritores do Novo Testamento, mas nós vemos que ainda que ele atingiu um potencial, ele não atingiu tudo quanto Cristo tem para ele. E é por isso que então ele não diz que ele é um atleta que concluiu a carreira, como ele vai falar em outro texto bíblico, mas ele diz que ele é um atleta que está ainda correndo. Ao invés de viver na base das experiências do passado, aquilo que ele já conquistou, neste momento que ele escreve a carta aos Filipos, a igreja de Filipos, ele já passou por muita coisa na corrida cristã. E agora quando ele fala sobre esse passado, já não é mais o passado somente
do Paulo perseguidor, mas ele já fala do passado da sua vida espiritual. Aquele que eu era, o perseguidor, eu já não sou mais, mas eu ainda não sou aquilo que eu devia ser. Mas ao deixar essas experiências, é em prol de um objetivo supremo, esforçando-se para chegar àquilo que é o máximo da sua vida e ministério. Este é o mesmo Paulo que escreveu sobre as profundidades da riqueza de Deus. Este é o mesmo Paulo que escreveu que ele foi ao terceiro céu e ouviu e viu coisas que não é lícito aos homens dizer, no sentido de que não há como explicar aquilo pelo qual ele enxergou da vida futura. Mas ainda assim, ele olha para a vida da realidade, ele olha para o seu momento, ele olha para a igreja e ele vê que ainda existe muito a ser conquistado. O apóstolo então abre este primeiro parágrafo com a figura do atletismo para descrever a vida cristã. E talvez aqui é um simbolismo que nós também, eu gostaria que vocês por alguns minutos pudessem se encaixar dentro desta metáfora do atletismo e da vida cristã como uma corrida. Não apenas como ponto de largada, e não apenas como o objetivo final, que é a conquista, mas também como algo a ser traçado, e não simplesmente começo e fim. Ele é um homem que tem olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas lições espirituais. Nós vemos que em diversos textos do apóstolo Paulo, ele olha para a realidade ao redor, seja para quem ele está escrevendo, ou seja, de onde ele está, e ele tira ricas lições espirituais. Por exemplo, para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, precisava primeiro ser cidadão grego, e ele não competia para ganhar a cidadania. Então, quando um atleta ele ia participar, não significa que ele ia participar para ganhar cidadania grega, mas pelo contrário, porque ele era grego, ele estava habilitado a participar. Assim também nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, porque já somos cidadãos do céu. E há às vezes essa confusão de que nós precisamos fazer coisas para conquistar o céu, mas nós vemos pela Escritura Sagrada, e muito brevemente, no próprio versículo de número 20 do capítulo 3, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que não corremos a carreira e a corrida cristã para conquistar o céu, ele nos foi conquistado por meio de Cristo. Mas porque nós fomos conquistados por Cristo, assim como o grego não competia na Olimpíada para se tornar grego, mas porque ele era grego, assim também nós não competimos para ganhar o céu, mas porque o céu nos é garantido, então nós temos uma corrida até chegarmos neste objetivo final. Por isso então, é que o apóstolo usa essa metáfora. Informa-nos que para um atleta, parafraseando com a vida cristã, as seguintes atitudes são necessárias para este progresso espiritual. E aqui eu abro um parêntese para que vocês façam uma autorreflexão, meditem um pouco. Agora, rapidamente, desde o momento da sua conversão. Não apenas para os erros do passado, nós também falaremos um pouco da vida pregressa, mas não apenas dos momentos do passado, mas da sua conversão até o dia de hoje. E se você fosse fazer uma autoanálise, de que forma seria o seu progresso? Ou, especificando um pouco mais ainda, de que forma está o seu progresso nos seus últimos meses, talvez no seu último ano? Você conhece mais a Jesus Cristo do que anteriormente? Você tem mais comunhão com Cristo do que anteriormente? Como que está o seu progresso espiritual? Porque é mais ou menos essa ideia que o apóstolo vai nos trazer, de que algumas atitudes são necessárias para que haja este crescimento e este progresso. Separei pelo menos 5 delas dentro do ponto de número 1. E a primeira delas, agora entrando especificamente no texto bíblico, é a humildade. Olha o que ele nos diz no verso de número 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito.
Primeira coisa é a humildade de reconhecer aonde nós estamos na corrida cristã. É a humildade de dizer, como o apóstolo Paulo, não que já tenhamos alcançado ou que seja perfeito. O que ele quer nos mostrar aqui é que precisamos reconhecer de que não somos perfeitos. E ele vai falar que a palavra perfeito vai aparecer em duas partes desta pregação ou deste texto bíblico. No versículo de número 12, que ele diz, não que eu já seja perfeito, no sentido de perfeição em si mesma, de totalmente acabado, de finalizado. E no versículo de número 15, quando ele vai falar de perfeito, no sentido de maturidade. Já somos perfeitos, já crescemos espiritualmente, mas ainda nós vamos ver sobre isso. O apóstolo sabia que demasiada confiança nas experiências de sucesso do passado, muitas vezes, é inimiga do progresso futuro. Eu olho para o meu passado e vejo, mas eu já não sou mais o mesmo Israel, eu já não tenho mais os mesmos pecados, eu já não cometo mais os mesmos erros. Então quer dizer que, já estou bem, né? Já estou bem lá na frente, bem melhor do que eu achei que eu ia ser. Só que isso também, em certo sentido, apesar de não ser mentira, também é um limitador, ou é um inimigo do progresso futuro. Por quê? Um bom ditado gaúcho, né? Porque aí a gente fica nas cordas. Não, já está mais ou menos bom por aqui. Só que aqueles que são tentados a pensar que possuem tudo quanto Deus tem para eles, devem notar como humildemente o apóstolo confessa a sua imperfeição. Porque vamos fazer então uma comparação da nossa vida espiritual com o apóstolo Paulo. Paulo tinha muitos méritos para dizer que espiritualmente ele já estava muito adiantado na corrida cristã, mas ainda assim é ele quem nos diz, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, muito pelo contrário. Por quê? Os cristãos mais experimentados e adiantados são os mais humildes. Aqueles que tiveram progresso na fé continuam ou obtêm a humildade de reconhecer que por melhor que eles já são, perante aquilo que eram, ainda assim eles são muito pouco perto do que deveriam ser. Quanto mais perto as pessoas ficam de Cristo, mais sentem a sua própria falta de merecimento. O apóstolo está nos dizendo que, à medida em que há um progresso espiritual e que ele cada vez mais tem intimidade e comunhão com Cristo, isso não gera nele uma arrogância ou um sentimento de perfeição, porque quanto mais ele está perto daquele que é perfeito, mais ele se sente imperfeito. Por isso que quanto mais perto de Cristo, ele mais sente a sua própria falta de merecimento. Não apenas porque Cristo é perfeito, mas sim porque ele vê na pessoa de Cristo uma luz brilhante. Mais evidente ficarão as mínimas manchas nas nossas roupas, quanto mais perto nós estivermos da luz. Por exemplo, se nós colocássemos aqui um lençol branco e tivesse ali simplesmente um pontinho preto, talvez de longe nós quase não enxergássemos, mas à medida que nós estamos chegando mais perto, aquele ponto ele vai se destacar, porque há muita luz, há muita claridade em volta. E o apóstolo está nos dizendo que quanto mais perto de Cristo, quanto mais ele conhece o Salvador, tem intimidade com ele, mais as nossas roupas parece que estão manchadas. Aqueles que falam e agem como se fossem perfeitos, sem mancha algumas, são bons demais para serem verdadeiros. Então, o que nós vemos aqui é que não existe a busca por uma perfeição nesta vida. Não existe o entendermos que seremos perfeitos nesta vida. O próprio apóstolo escreve que somente quando Cristo nos completar, aquilo que é corruptível será incorruptível. Agora, isso também não significa que não devemos progredir no conhecimento de Cristo. Então, Paulo ele está participando de uma corrida, e que o seu alvo, o seu objetivo principal é
cada vez está mais perto de Cristo. Ainda que nós vemos que ele, por mais perto, ele ainda não tem a faixa de campeão. Ele não chegou ao seu objetivo final. Tampouco ele colocou a taça nas suas mãos. Por isso ele deve continuar correndo até que esse prêmio lhe sejam atribuídos. E por mais que ele tenha sido um homem de Deus, um vaso usado nas mãos do Senhor, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho, por mais que ele tenha méritos, que nós olhamos e enxergamos isso no Evangelho, no plantio das igrejas, por mais que Paulo tenha feito tudo isso, ele nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais, porque ele entendia que por mais vitorioso que ele era, ele ainda não tinha alcançado o objetivo final, a conclusão da sua carreira. Aquilo que nós podemos chamar de uma insatisfação santa. Nós temos muitas insatisfações. Somos insatisfeitos com a igreja, somos insatisfeitos com os irmãos, somos insatisfeitos conosco mesmo, somos insatisfeitos com a política, com o mundo, com a realidade, com as finanças, com tudo. Mas dificilmente nós temos uma insatisfação santa. Eu estou insatisfeito em não ser mais santo do que eu era. Eu sou insatisfeito em não ter crescido tanto quanto deveria crescer. Isso nós podemos chamar de uma insatisfação santa. E talvez atrelado à humildade, a este reconhecimento da nossa pequenez espiritual diante de um Cristo tão santo e tão belo. É um elemento essencial para que nós avancemos na corrida cristã. É óbvio que existem muitos concorrentes para nós nos dedicarmos à espiritualidade. E não é aquele ascetismo de, vou me excluir do mundo, viver dentro da igreja e só assim eu vou crescer. Não. É como o apóstolo Paulo, os desafios que ele vivia, preso em Roma, tendo de cuidar e observar e instruir várias igrejas, cuidando de vários irmãos, sendo cuidados por outros. A realidade bate à porta. E Paulo não diz assim, não, todos me esqueçam, não vou escrever mais nada para ninguém, não vou receber ninguém, eu vou aproveitar essa prisão aqui, vou me isolar, porque aqui eu vou conhecer mais a Cristo. Não, que ele fala, estou preso, mas mesmo preso, o Evangelho está avançando, a corrida está acontecendo, e eu estou crescendo em Cristo. Então o primeiro ponto é esta humildade, reconhecimento. O segundo, poderemos chamar de perseverança. Porque qual é o grande problema de toda a corrida de atletismo? Se vocês já viram, vocês vão notar. Pega, por exemplo, uma corrida de 100 metros é curta, mas pega uma corrida um pouco maior, uma corrida de 1000 metros. Todos largam juntos, todos largam no mesmo momento, todos têm o mesmo impulso, aquela explosão, aquela potência. Isso geralmente somos nós quando somos convertidos por Cristo, quando Cristo nos alcançou, quando nós percebemos que pertencemos a Ele, a essa explosão de poder. Mas como na corrida de 100 metros, à medida que o espaço vai sendo percorrido, alguns vão se destacando e outros vão ficando para trás. É mais ou menos essa questão da perseverança. Muitos talvez não conseguem concluir. Alguns concluem, mesmo fazendo o dobro do tempo do primeiro colocado, mas eles concluem, eles perseveraram. Então, é o que o apóstolo Paulo, ele continua nos dizendo na parte B do versículo 12. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus, ou pelo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele prossegue. Cristo apareceu a Paulo na estrada de Damasco, tirou-o da direção errada, mudou a sua vida e lhe deu-lhe uma visão de ministério cristão. A corrida foi dada à largada. Paulo no caminho de Damasco. E nós vemos que Jesus conquistou Paulo visando um propósito, e há muito peso nessa expressão. Ele diz, eu fui conquistado por Cristo, pertenço a Ele. Não cabe mais agora a mim tomar a decisão se eu quero ou não correr a corrida cristã.
Eu sou chamado, eu fui convocado, eu estou escalado para esta corrida cristã. E esta é uma expressão de muito peso, porque a ambição suprema de Paulo era cumprir aquele propósito. Se Cristo me chamou, eu tenho este objetivo, cumprir o chamado de Cristo. Eu sei que é um pouco extenso, mas gostaria que os irmãos abrissem em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Ali, se vocês puderem dar uma olhada no texto, nós vemos que, versículo de número 1, Atos 26, 1, sobre Paulo ter sido conquistado por Cristo para um propósito. Atos 26, verso 1, que diz assim: então, Agripa disse a Paulo, qual é o contexto? Paulo está preso e agora está se defendendo perante o rei Agripa. E aí, o rei diz para Paulo, é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgou-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, suplico que me ouças com paciência, pois, desde a juventude, a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora, estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Porque se considera... verso 9, eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. O que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles, quando estavam para matá-los. E, castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionados por eles. Verso 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistir ao aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Verso 19, final. Portanto, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. O que Paulo nos mostra nesta perseverança é que ele não pode ser desobediente a Cristo. Ele pertence a Jesus Cristo. Ele só tem uma única opção: obedecer ao seu chamado cristão. Mas ele vai passar por naufrágio, por apedrejamento, por prisão, por açoitamentos, por perseguição. Não importa. Ele tem uma carreira, ele precisa continuar na sua corrida. Por isso então que ele nos fala sobre a perseverança, e verso 19 conclui muito bem: não fui
desobediente a essa visão celestial. Eu não posso, não há como, eu pertenço a Ele, é impossível eu não correr a corrida cristã se eu não pertenço mais a mim mesmo. Então nós entramos no versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Nós vemos que ele coloca um ponto aqui, verso de número 13. Uma coisa. Não, mas Paulo fazia várias coisas. Ele era líder da igreja, ele era evangelista, ele era plantador de igreja, ele era missionário. Só tinha uma coisa que ele fazia. Nós vemos que, eu me lembrei de Lucas capítulo 10, versículo 42, quando Jesus visita a Lázaro, e está ali diante dele Marta e Maria. E Maria se coloca diante de Jesus para ouvi-lo, e Marta está lá nas suas funções, para lá e para cá, para lá e para cá. Verso 42, o que Jesus diz? Mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Paulo está nos dizendo que precisa haver uma concentração, um objetivo principal. A dissipação de energias é fatal para qualquer trabalho. Quando nós ficamos muito dispersos, e aí vamos parafrasear com a nossa vida espiritual, quando nós começamos a gastar as nossas energias em várias coisas que não é o objetivo principal. E qual é o objetivo principal? Conquistar a Cristo. Não para ser salvo, mas porque fui conquistado por Ele. Agora eu preciso sim, então, fazer isso. Esquecer as coisas que para trás ficam e focar no objetivo principal, me concentrar. A concentração é necessária ao sucesso. Todos os poderes da alma devem ser unidos sobre a liderança de um propósito supremo: conquistar a Cristo. Ter esta comunhão e este conhecimento de Cristo a um nível mais elevado do que o meu irmão. Não, mas espera aí, eu sou melhor do que eles. Imagine se Paulo pensasse dessa maneira. Não, eu sou melhor do que aqueles para quem eu escrevo. Não, eu sou melhor do que aqueles que ainda não foram presos pelo Evangelho. Não, que Paulo, ele olha para a sua própria vida. E aí quando ele pode, ao olhar para o próximo, olhar para nós mesmos, nós podemos achar muito bem. Não, mas espera aí, né? Eu já tenho muita coisa boa que eu estou fazendo aqui na igreja e para os irmãos. Mas aí quando nós olhamos para a única coisa que nos é necessária, focar toda a nossa visão, a pessoa de Cristo, é então que todos os nossos méritos e tudo aquilo que poderia nos elevar diante dos demais, eles caem por terra. Então ele está dizendo, eu preciso de uma coisa só, é alcançar este propósito, este bem supremo, conquistar a Cristo. E aí para isso nós precisamos desta concentração. Continuando, ele ainda no verso número 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Há um sábio esquecimento. Ora, eu esqueço daquilo que ficou para trás. Foi bom, tem seu valor, tem seu propósito, mas ainda assim, o objetivo, o foco, a concentração, o bem supremo está lá, está na frente, está na meta final, está passar pela faixa de chegada e vencer a corrida. Então, há um sábio esquecimento. As coisas que para trás ficam não podem comprometer o nosso futuro espiritual. Por exemplo, os pecados do passado devem ser confessados, as injustiças devem ser corrigidas. Não devemos, porém, remoer o passado. Lá, algumas coisas precisam ser esquecidas se é que vamos fazer progresso no futuro. Porque muitos não crescem espiritualmente na sua comunhão e no seu conhecimento de Cristo? Porque eles não deixam o passado de lado. Eles estão presos a um passado que não lhes permite ir para o progresso futuro. E as lições que Deus, Ele nos ensina com os fracassos do passado, nós vamos ver depois, nas visões futuras, que eram muito pequenas. Aquilo que nós passamos moldou o nosso caráter, nos deu
uma casca mais grossa para resistir aos problemas e às adversidades, mas ainda assim nós vamos ver que isso é pequeno perto das vitórias futuras. Então eu não posso me apegar ao passado do que aconteceu, ou daquilo que eu vivi, daquilo que eu cresci, e dizer que é suficiente. Eu também não posso deixar que os erros do passado me impeçam de ir para as vitórias futuras. Então, o que nós enxergamos aqui é que este sábio esquecimento tem seu valor, mas não determina nada para o futuro. A profunda revelação da própria depravação, à luz da santidade divina, ou seja, quando Paulo, ele compara, quando ele se aproxima cada vez mais de Cristo, ele enxerga cada vez mais, diante da luz de Cristo, ele enxerga cada vez mais quem ele é. Nós vemos que convenceu o apóstolo que ele era não o mais perfeito dos santos, mas, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 15, ele diz que eu sou Paulo, o principal dos pecadores. Quanto mais ele se aproxima de Cristo, mais ele enxerga os seus pecados. Por isso, se esquecera, versículo de número 13, das coisas que para trás ficam. Porque nós vemos que o objetivo, o foco, a concentração está naquilo que é o futuro. Ainda, na primeira parte do progresso espiritual, vamos ver o que ele nos fala. Verso número 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não deixa com que o passado determine o futuro, mas ele também não fica parado. Tá, o passado eu não sou mais aquele que eu era, mas eu também eu não saio do lugar. Como que nós vemos isso? Podemos usar a expressão avançando para o prêmio, o alvo, a vocação que está em Cristo Jesus. Deus me chamou para algo, Ele tem um propósito para mim, e eu preciso conquistar. E de que forma eu conquisto? Avançando. Ou seja, que jamais sejamos satisfeitos com a nossa vida espiritual. Em certos aspectos, a vida cristã pode ser comparada a andar de bicicleta. Não caímos enquanto continuamos pedalando. Você já viu? Já tentou se equilibrar na bicicleta sem pedalar? É questão de milésimos de segundo até cair. Por quê? É quando nós estamos pedalando, gerando impulso, gerando energia, indo à frente, é que nós continuamos a progredir. Então, a vida cristã é nesse sentido. Se você para, você cai. Se você para, você vai estar suscetível a olhar para o passado e tentar resgatar. Mas como eu era, quando eu fazia, quando acontecia, quando tinha. Esquece que o principal está na sua frente. É isso que nós podemos dizer sobre avançando. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 10, ele diz: porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Ou seja, no sentido de que, quando nós ficamos insatisfeitos com o progresso que nós temos, isso é a motivação, a energia para o futuro. Nós vemos que ele usa a seguinte expressão: o alvo, ou um objetivo no qual se fixa os olhos, a meta numa corrida. Isso significa a palavra algo no original grego, que é skopos, algo em que eu fixo os olhos, uma meta, o objetivo final, vencer a corrida, chegar lá. É como o corredor, o atleta, enquanto ele não cruza a linha de chegada, a corrida ainda não terminou, a corrida ainda não teve seu mérito. Enquanto não chega à linha de chegada, ele ainda não chegou a lugar nenhum. E é isso que o apóstolo então diz: nós precisamos avançar. Nós vemos que Paulo já avançou muito, porque antes Paulo ele perseguia a igreja de Deus. Ele era como um caçador, perseguindo os cristãos. Mas em Cristo, agora ele diz: eu continuo, mas agora eu caço, eu prossigo o meu alvo, e o meu alvo é Cristo. Um dia eu persegui, eu cacei a igreja de Deus, aí eu fui caçado por Cristo, agora eu tenho um objetivo. Eu também estou caçando a Cristo, eu também estou indo em direção a este alvo, a este objetivo, a esta meta final. É como um caçador que ele não pode tirar o olho da sua presa.
porque em questão de um segundo ela pode sair e simplesmente perder a sua caça. É mais ou menos nessa expressão que nós vemos que existe essa determinação de que aquele que perseguia a igreja agora percebe o alvo que é o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio para esta corrida cristã, e este prêmio é o próprio Cristo Jesus. Então, para finalizarmos o progresso espiritual, a figura da corrida serve para destacar que Paulo enxergava nitidamente o alvo e esperava logo receber o prêmio. Refere-se ao encontro com Jesus Cristo, seu Senhor, o qual, na própria carta de Filipenses, capítulo 1, e versículo de número 23, ele diz que ele é incomparavelmente melhor. Paulo diz: Cristo, não existe outro prêmio melhor, ele é incomparável, não há nada pelo qual eu possa conquistar aqui que faça com que seja melhor do que Cristo. Isso fez com que ele pôde viver neste mundo de sofrimento, de misérias, de decepções, mas ainda assim, como nós veremos no capítulo de número 4, se alegrando no Senhor, sempre se alegrando no Senhor. Quando há um objetivo justo, digno, quando há um objetivo santo, quando há um objetivo infinitamente superior, as coisas desta vida se tornam pequenas. Mas se nós olharmos apenas para nós ou para o nosso próximo, talvez nós nunca vamos enxergar a sublimidade de Cristo. Versículo de número 15, então, nós entramos na segunda parte, a perfeição cristã, e esta parte é bem curta. Verso número 15: pelo que todos, quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Ele falou que não existia perfeição, que ele não era perfeito. Agora ele diz: todos que sejamos perfeitos, é naquilo que eu falei aos irmãos, que significa aqueles que são crescidos ou maduros, em contraste com as criancinhas. Vamos nos lembrar de 1 Coríntios capítulo 3, em que ele fala aos coríntios: ora, eu queria falar a vocês, eu queria dar a vocês um alimento sólido, um evangelho profundo, um Cristo triunfante, soberano. Eu queria dar a vocês algo extraordinário daquilo que eu tenho encontrado em Cristo, mas tive que dar a vocês o leitinho como se vocês fossem crianças, porque vocês não cresceram espiritualmente. Então o que nós vemos é que quando ele fala que já somos perfeitos, já amadurecemos, já crescemos, já não somos mais crianças, ou não deveríamos mais ser crianças. Por quê? Para que nós tenhamos o mesmo sentimento. Paulo, como que diz, aqueles que são crentes adultos, maduros, tenham estas convicções. Quais convicções? Aquilo que, por exemplo, nós vemos no capítulo de número 2, que haja também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que ele diz? Aqueles que são maduros, eles sentem a mesma coisa, eles desejam a mesma coisa, eles têm as mesmas convicções, porque eles já amadureceram espiritualmente. A palavra perfeito, então, no verso 12, é diferente da palavra perfeito no verso 15, que quer dizer aperfeiçoados, ou que estão no limite da perfeição. Aqueles que são perfeitos, ou espiritualmente adultos, devem avançar para a perfeição. Por mais que haja um amadurecimento, ele nunca é suficiente. Por isso então que ele diz, pelo que todos, quando já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus vos revelará. O que é isso? Talvez nem todos tenham o mesmo sentimento, mas então ele ora e diz assim, aqueles que são maduros espiritualmente. E se você não consegue ter o mesmo sentimento ou a mesma maturidade, o que ele pede é que Deus se revele a eles, que Deus mostre a eles o que espera deles. Em que sentido? Se alguns entre vocês têm um ponto de vista diferente acerca deste ensino de perfeição, se alguns estão satisfeitos consigo mesmo, ou quanto ao seu progresso espiritual, e estão cegos quanto a alguns defeitos do seu caráter, se alguns estão enganados com respeito à sua perfeição, final do versículo de número 15, Deus
lhe mostrará aquilo que não conseguem ver. Não rebaixem a sua maturidade para fazer bem aos demais. Não rebaixem aquilo que já foi conquistado por causa daqueles que ainda não conquistaram. Mas o que? Ore para que Deus mostre aqueles que não conseguem ver. Aqueles que olham para si mesmos e se enxergam. Não, mas espera aí. Os outros não estão enxergando a minha maturidade. Não estão enxergando o meu progresso. E aí Paulo então diz para que haja este mesmo sentimento. Só que, versículo de número 16: mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Há uma condição. Não é simplesmente da nossa própria vontade ou da nossa própria mentalidade que nós colocamos as regras da vida cristã. Por isso que ele diz, andamos segundo a mesma regra. Nós somos muito tentados a olhar conforme o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas demandas, as nossas necessidades. E aí nós pensamos, não, mas os irmãos não estão entendendo. A igreja não está compreendendo o que está acontecendo. Então ele diz assim, andamos segundo a mesma regra. O que é fator determinante na nossa comunhão cristã não é o que eu penso ou o que você pensa, é o que o Evangelho diz. E o que o Evangelho diz é a mesma regra para todos. Deus revelará a qualquer um quais coisas estão erradas na sua vida, na condição de que continuem firmemente no caminho que Ele está mostrando como certo. O Evangelho é o caminho, Cristo é o objetivo principal. E então um atleta, ele não pode correr de qualquer jeito, ele não pode iniciar a corrida antes dos outros, como dizem, queimar a largada. Ele não pode, por quê? Porque está infringindo a regra. Então Paulo está dizendo, como um bom atleta, nós não podemos infringir as regras. Então, quem determina as regras não somos nós, é o próprio Deus, é o Evangelho de Cristo. Então, Ele nos desafia parafraseando Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, em entender o que Deus espera de nós, em entender o chamado do Evangelho, esta vida de crescimento, esta vida de espiritualidade, esta vida de comunhão cristã, que vai nos levar para mais perto do próprio Cristo. Então, o texto deixa bem claro porque o apóstolo não corria sem meta. Ele não fazia uma corrida de qualquer jeito, de qualquer maneira, como a sua própria vontade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 26, ele diz, luto, não como desferindo golpes no ar, não luto como se estivesse correndo qualquer corrida, fazendo qualquer luta, entrando em qualquer batalha, não, mas pelo contrário. É certo, porém, que muitos no exército de Deus ainda não foram conscientizados a respeito dessa luta. Nós não lutamos conforme as nossas regras. Lutar conforme as nossas regras é ficar dando soco no ar, não chega a lugar nenhum. Mas nós vemos que, pelo que o texto bíblico nos coloca e nos desafia, é que nós estejamos contentes com a salvação gratuita que Deus nos dá. A salvação é pela graça, mas ainda assim nós devemos ambicionar Cristo e participar nos seus sofrimentos e exercer seu poder sobre nós. Nós precisamos olhar para Cristo e querer mais de Cristo, mais do seu poder, mais da sua vida em nós, mais da sua santidade, mais da sua luz, e cada vez mais, para quê? Para que nós não simplesmente ficamos satisfeitos com somente, e entendam somente não como algo pequeno, mas Cristo tem mais do que apenas nos chamar à salvação. Cristo tem mais do que apenas nos dar este chamado à comunhão cristã. Ele tem algo, ele diz para nós, prossigam, cresçam, amadureçam, me conheçam mais. Este é um grande prêmio. Então, concluindo, o que nós podemos aprender com todas essas citações destes poucos versículos dessa manhã? Ao meditar nesta declaração autobiográfica, não é fácil escapar à acusação íntima de que somos espectadores. Vamos fazer um pequeno exercício de olharmos para o apóstolo Paulo.
olhem para Paulo como um cristão, como alguém que está correndo a carreira cristã, como ele mesmo coloca. E aí o que nos parece? Parece que há uma acusação contra nós de que nós somos meros espectadores, que nós não somos o atleta, que nós não estamos correndo. Nós olhamos para Paulo e vemos o crescimento, o amadurecimento, o enfrentar os desafios, parafraseando Filipenses 4,13, posso suportar todas as coisas porque Ele me fortalece. E aí nós olhamos e, não sei a vocês, para mim parece-nos que nós somos acusados de que nós não somos um atleta, mas que nós estamos como o espectador. Vocês já notaram que no estádio pode ter 50 mil pessoas, mas somente 10 atletas estão fazendo o percurso da corrida. A grande, quase na sua totalidade, ali são espectadores. Mas aqui, na igreja do Deus vivo, todos nós somos chamados a sermos atletas de Cristo e não meros espectadores. Parece que descobrimos aqui porque os cristãos mornos não passam de espectadores. Por quê? Por que nós somos tentados a sermos meros espectadores? Ao invés de corredores na corrida da salvação, não descartam todos os bens alcançados por esforço próprio, sentem-se bem na perfeição atingida. Muitas vezes nós olhamos para nós e pensamos aquilo que nós já conquistamos e entendemos o quê? Que nós temos mérito, que o nosso esforço próprio nos causa algum bem, e isso nos faz espectadores. Enquanto nós não olharmos e enxergarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós continuaremos como os meros espectadores. Andamos 1 centímetro, mas para nós, parece que nós corremos 1000 quilômetros. Mas nós só andamos 1 centímetro na corrida cristã. Quando nós olhamos para Cristo, aí nós enxergamos o quanto nós estamos longe do ideal. Por quê? Muitas das nossas ambições estão mais voltadas para vantagens mundanas do que para o prêmio celestial. A pergunta que fica é: somos capazes de deixar tudo e todos por causa de Cristo? Se não somos, significa que as vantagens mundanas, ainda que legítimas, nosso amor estão mais nelas do que no próprio Cristo. Por isso que há uma expressão muito usada nas epístolas paulinas, que é: mas Deus. O cenário é um, mas Deus, Ele muda todo o cenário quando Ele quer. Mas Deus é capaz de refocalizar nossa visão e renovar nossa ambição pelo alvo supremo: amar e desejar a Cristo acima de todas as coisas. Para que nós não tenhamos um amor pequeno. E como que nós descobrimos o tamanho do nosso amor? Qual é a nossa visão? Por exemplo, somos redimidos através do quê? Dos nossos esforços? Não. Somos redimidos pelo sangue de Cristo. Cheque, mérito para Cristo. Nossos pecados são perdoados de acordo com o quê? No nosso crédito moral? Não. Mais um ponto para Cristo. Por quê? É pelas riquezas da graça de Deus. E a sua graça é tão rica e profundamente abundante. Ah, mas eu conheço a graça de Deus. Deus me salvou. Deus tem me feito perseverar. Eu conheço a graça de Deus. Mas, novamente citando Romanos 8, existe as profundezas das riquezas de Deus. E que provavelmente muitas vezes na nossa caminhada cristã nós não estamos nos aprofundando. Então, mesmo quando tentamos fugir de Deus, nós não somos bem-sucedidos. Muitos de nós têm uma vida infrutífera e insatisfeita, não é simplesmente por causa das circunstâncias, mas porque mesmo como crentes, continuamos fugindo de Deus. Estamos parados na caminhada cristã, satisfeitos com aquilo que alcançamos. Então, há um estranho enigma na vida cristã, que é: ou buscamos a Deus, ou seremos infelizes em todos os níveis da vida, tateando como cegos.
Ou nós fizemos como o apóstolo... Por que eu fiz aquela citação longa de Atos 26? Porque ele fala tudo, depois ele diz: eu não posso ser desobediente a essa visão. Não existe outra possibilidade. Ou eu busco a Ele, ou serei um eterno insatisfeito. E se quisermos satisfação, alegria e paz, não temos outra opção a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Vamos colocar em pé? Para finalizar, eu lembrei de uma citação, John Stott. Eu já coloquei algumas vezes, olha só, algumas, no grupo da igreja, e eu vou citá-la novamente aqui. No capítulo 1 do livro, Por que Sou Cristão? Ele abre o capítulo 1 falando sobre o cão de caça do céu. Ele diz assim, o nome do livro é Por que Sou Cristão? E ele abre assim: o cão de caça do céu, ou seja, o próprio Jesus Cristo, que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele, a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Mas porque Cristo nos alcançou, temos paz com Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Curve a sua cabeça e medite naquilo que foi pregado, falado, e faça uma autoanálise da sua vida, não apenas com relação a si mesmo ou ao próximo, mas compare a sua vida com relação ao prêmio, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Pai, nessa manhã, Senhor, em que nestes breves versículos da Tua Palavra, Tu nos traz estes ensinamentos: progresso, perseverança, avançar, olhar o alvo, olhar a meta, e parafraseando todas estas coisas, nós olhamos para Cristo, o conhecimento de Cristo, a profundeza de Cristo, a joia rara, o resplendor de todo o universo, a luz que brilha, que faz com que qualquer luz deste mundo desapareça. Como nos diz o apóstolo Paulo, era meio-dia, mas quando Cristo apareceu, ele deixou a luz do sol pequena, e é para este Cristo que muitas vezes eu não consigo olhar e enxergar, e que eu olho para as circunstâncias da vida e ou me sinto desanimado, ou muitas vezes me sinto arrogante espiritualmente. Mas quando eu olho para Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós enxergamos quão pequeno nós somos, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo, Ele nos motiva, Ele nos enche de energia espiritual para dizer: você é pequeno, mas o Deus a quem você serve é grande, e prossiga servindo a este Deus. Quantos de nós, Senhor, muitas vezes não usou a expressão: não tem mais força, eu não consigo mais prosseguir, eu não tenho mais condições de seguir caminhando na jornada cristã, os pecados do passado como uma corda estão me prendendo e não me deixam ir para o futuro. Quantos de nós achou que algum dia na caminhada nós não continuaríamos? Mas olhando hoje, cá estamos nós, Senhor, cá estamos nós, Senhor, mesmo quando nós não tínhamos força, de alguma maneira nós prosseguimos, porque a força não era nossa, ainda que nós não entendíamos, a força não era nossa, era Cristo nos perseguindo incansavelmente, derramando a sua graça abundante, infinita, rica, cheia de misericórdia, e fazendo com que nós estivéssemos aqui nessa manhã, servindo a Ti. Quantas vezes as coisas deste mundo, elas nos tentaram, querendo com que nós colocássemos as nossas expectativas, as nossas
esperanças na política, nas finanças, colocando as nossas expectativas nas ideologias, nas coisas desta vida que rotineiramente mudam, se aperfeiçoam, modernizam e que querem conquistar o nosso coração, mas nenhuma delas nos trará satisfação. Ou buscamos a Ti, ou seremos eternos insatisfeitos. Mas como o apóstolo Paulo nos diz, quando eu não olho para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas quando eu não olho para trás, mas eu foco no alvo, no objetivo, e eu vejo Cristo, então eu prossigo adiante, mesmo diante de qualquer circunstância, porque Cristo é o nosso grande prêmio e a nossa soberana vocação. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo traduza no coração dos meus irmãos aquilo que eu, com a minha limitação, não consegui traduzir da profundidade da Tua palavra, mas cremos que o Espírito Santo está agindo entre nós, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém.